Bogon, mais um absurdo, né? É um absurdo. Isso aí, tenta traduzir para nós, tira do juridiquês, Bogô, e traz o que aconteceu aí com Paulo Figueiredo nesse absurdo. O réu, quando ele é denunciado, quando ele está sendo investigado, ele tem que ser citado pessoalmente. Ele tem que ter ciência de qual o teor da acusação para ele poder exercer o contraditório em ampla defesa, ou seja, para ele fazer a defesa dele. Isso é mais um absurdo e, mais uma vez, me incomoda o silêncio da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós juramos defender o Estado Democrático de Direito. Como que pode... Peraí, pegaram então um vídeo do Paulo Figueiredo comentando que ele... supostamente ele tinha ali uma ciência sobre uma ação contra ele, mas sem saber o teor dessa acusação, os detalhes dessa acusação. Aí o Chandovski, né? O supremo ditador mor, vai lá e fala, não, como ele fez um vídeo lá dizendo que ele tinha ciência de uma ação contra ele, ele está citado. Meu Deus do céu. Ele precisa saber o teor. Quando você recebe a citação, você recebe a inicial da acusação. Você recebe a senha do processo, no caso do processo judicial eletrônico, para você entrar e ver o que está acontecendo, para você procurar um advogado. Isso não existe. O Paulo Figueiredo, se ele morasse em local incerto e não sabido, né, seria citado ali por edital. Mas não é o caso, porque tem processo, inclusive, que tramitou no STJ com o endereço dele. O Paulo Figueiredo, ele fixou no X dele, nas redes sociais, na primeira publicação dele, que ele mora há 10 anos no mesmo local e que o judiciário brasileiro sabe o endereço dele. E quando a pessoa está fora do país, ela tem que ser citada por um instrumento que chama carta rogatória. Se ela está em outro estado, em outra comarca, em outra cidade... é uma carta precatória dentro do país. A ordem do juiz, por exemplo, daqui de Bauru, vai para São Paulo, vai para o Paraná, vai para alguma cidade através de uma carta precatória. Como é fora do país, é uma carta rogatória. Então a autoridade, o Xandão, deveria mandar essa comunicação através dos meios legais para os Estados Unidos, iria passar ali por uma análise para ver se realmente o que o Paulo Figueiredo está respondendo no Brasil se caracteriza crime nos Estados Unidos, se a pena supera 4 anos, enfim, tenha toda uma análise da legalidade dessa carta precatória, estando correto, o Departamento de Justiça, o governo americano, né, encaminha essa citação para o Paulo Figueiredo, e aí sim a citação é válida. Tanto é que a própria Defensoria Pública da União se recusou a entrar nesse processo, teve coragem, porque os meios legais não foram exauridos para localizar o Paulo Figueiredo. Então é mais um golpe, mais um absurdo. Quando o país voltar à normalidade, quando o Supremo Tribunal Federal tomar vergonha na cara, tudo isso aí será anulado. Tudo será anulado. Mas até lá, quantas pessoas irão morrer? Quantas pessoas serão perseguidas? Quantas ilegalidades, arbitrariedades serão feitas até esse momento da normalidade no país? Ô, Bogo, e o que mais me preocupa é o quanto isso está inspirando os outros. É o que eu venho falando mas desde o início. Isso vai tornando jurisprudência. O que é jurisprudência, Bogo, para quem não sabe? Esse é o entendimento que vai se proliferando em outros tribunais, em outros juízos. Por ele ser o maior, da mais alta corte do Brasil, o que ele faz vira um modelo. Pitoli, jurisprudência é um modelo. Imagina o seguinte, você é um juiz de direito, ou um promotor, ou um delegado de polícia. Ou um oficial de justiça. Oficial de justiça. Você fala assim, olha, eu não vou tomar essa atitude aqui, porque essa atitude aqui vai caracterizar crime de abuso de autoridade. Vai anular o processo, vai dar cerceamento de defesa. E lá na frente, sendo óbvia, né, a ilegalidade, essa autoridade pode ser processada e condenada, pode ser penalizada, por exemplo, pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, os atos absurdos, não estou dizendo aqueles que têm dupla interpretação, que cada um pode interpretar de um jeito. Não, os atos absurdos, eles não são cometidos ou não deveriam ser nas primeiras instâncias, porque é absurdo, a própria situação já diz. Agora, quando o Supremo Tribunal, a Suprema Corte começa a praticar absurdos, encorajam as autoridades aqui de primeira instância, porque no mínimo eles vão pensar assim, olha, mesmo que seja anulada a minha decisão no Supremo,
Mudou a corte, mudou a composição, agora não podem mais praticar ilegalidades, mas mesmo assim, eles não vão ser condenados por má fé, Pitoli. Eles não vão ser condenados na pessoa, no CPF, a indenizar, por exemplo, a aposentadoria compulsória. Por quê? Porque em determinado momento a ilegalidade era a regra no país. Então esses absurdos chegam aqui nas cidades do interior, sabe? Chega em Bauru, chega em Belém, chega... Enfim, vai chegando em tudo quanto é lugar, porque vai empoderando esses ditadores, né? Esses sim, os ditadores. E vai encorajando essas pessoas a fazerem isso. Pô, os caras vão olhando pra cima falando, pô, o cara fez... Taca o pau. Tem um desafeto, porque não adianta achar que é robô do outro lado, é um ser humano. Ele vai falar assim, esse bogo aí, eu não gosto dele, ele é muito direitinho pro meu gosto. Pitoli, como que reverte essa decisão? Várias outras, tá? Mas vamos especificamente essa decisão de aceitar a citação do Paulo Figueiredo, porque ele fez um vídeo dando ciência que ele, supostamente pela imprensa, ele sabia de uma ação contra ele. Quando o Supremo Tribunal Federal toma uma atitude dessa, hoje, nesse exato momento, deve ter centenas de promotores e juízes pensando em fazer a mesma coisa nas suas cidades. Porque se o ministro, se pode no Xandaquistão, pode em tudo. Se o Xandão, se ele pode fazer, por que o juiz aqui de Bauru não pode fazer? Então, numa dessa, ele coloca lá, pera um pouquinho, o Pitoli, ele diz que ele sabe de uma ação contra ele, está citado, se vira. Agora, o que... Tem prazo, não tem essas coisas, mano? Não, você quer o pior? Tem uma situação pior. Qual? O Paulo Figueiredo só sabe que ele está citado porque é um processo de comoção nacional. Porque como é que ele fica sabendo que ele foi citado? Veja, se ele não está nos autos, ele não tem advogado, ele não foi citado, ok? Então ele não sabe do andamento do processo, ok? Como é que ele ficou sabendo que o Alexandre de Moraes aceitou a citação dele? Porque saiu na imprensa. Tá, mas se essa regra pega e vai pegar... Por exemplo, eu não sei, eu não fui citado. O juiz não determinou, não chegou todas as possibilidades de me citar. Aí o juiz vai lá e fala, não, peraí, o Borgo ele fez uma publicação lá, então ele tem ciência do processo. Pronto, está citado. Mas é um processo que não tem toda a comoção que nem nós temos nesse processo do fim do mundo. Tá? Como é que eu vou ficar sabendo que o juiz aceitou minha citação? Numa dessa, daqui a pouco sai minha ordem de prisão, meu mandado de prisão numa condenação, eu não fiquei nem sabendo. Esse é um estado de ditadura. Absoluta ditadura. É ditadura. Bogo, tem uma parcela dos ouvintes pedindo para a gente relembrar a lista de quem vai para o Gilmar Palusa. O André Mendonça vai fazer esse passeio? Vai fazer essa merda. O ministro. Vai fazer essa Faz merda. isso não. Não precisava, mas vamos lá. É importante a gente entender o seguinte. Nós estamos vivendo um momento crucial no Brasil onde o sistema está pronto para pôr a mão no poder. Né? Embora já esteja aí, comandando tudo e todos, mas de fato, né, disputar e vencer uma eleição. Nós tivemos um vídeo agora, eu não veiculei aqui, o Kassab dizendo que os candidatos à disposição do PSD para a presidência da República são dois, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, e tem uma conversa, fala ali sobre Tarcísio rapidamente. Tem Caiado, que homenageia Gilmar Mendes, Toffoli, essa turminha do Supremo Tribunal Federal, em Goiás, e que também vai e quer se colocar como um homem da direita no Brasil, sendo do União Brasil, partido que quer carguinho no governo do Lula. É bom a gente ir desnudando para você entender quem anda com quem. Dava para negar o pedido, né? Dava para negar o convite, aliás. Mas quem o João vai ler agora aceitou. O ministro... Fazer um apelo para o senhor ministro André Mendonça. Eu tenho acompanhado os cultos ministrados por Vossa Excelência na Igreja Presbiteriana em São Paulo. Ele tem participado de vários cultos e eu vejo a preocupação dele em oração, em pedir para Deus iluminar as decisões dele. Mas não dá para pedir uma Agora, palusa, ministro, não dá para pedir para Deus iluminar suas decisões e pedir para te abençoar e ir no Gilmar Palusa, ministro. Não tem como, porque o senhor mesmo já se manifestou a dificuldade da aplicação da justiça aqui no Brasil e tudo que nós estamos passando. Então, poxa, ministro. Vamos lá, João. Qual é a lista?
Bom, esse evento, além de Gilmar Mendes, terá 4 ministros do STF, são eles Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, André Mendonça, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. 5 ministros do governo Lula: Alexandre Silveira, Minas e Energia, Camilo Santana, da Educação, Jader Filho, das Cidades, Jorge Messias, da Advocacia Geral da União e Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública. Parlamentares de diferentes vertentes também estão na lista de convidados. Constam os nomes de Tabata Amaral, Orlando Silva e o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e além do presidente da Câmara, Hugo Mota. Entre os senadores estão Ciro Nogueira e o ex-presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Só para ter uma ideia, João, complementando aí, são 60 parlamentares autorizados a participarem ou convidados para participarem do Gilmar Palusa. 60! Por isso a semana que vem esvaziada também, essa semana, aliás, né? Esvaziada em Brasília. Vai lá, João. Também 7 governadores irão a esse evento em Lisboa. Quem são eles, João? Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, para surpresa dos senhores, Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Mauro Mendes, do Mato Grosso, Helder Barbalho, do Pará, Ronaldo Caiado, do Goiás e Eduardo Leite, Rio Grande do Sul, além de Rafael Fonteles, do Piauí. Esse sistemão, hein? A Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal também estarão presentes através do Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, e o Diretor-Geral da PF, Andrei Rodrigues. Deixa eu só ler um pedacinho. Leia um pedacinho. Ministro André Mendonça. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 1. Tá? Bem-aventurado aqueles que não sentam a roda dos escarnecedores. Acho que Vossa Excelência entende muito bem, e muitos que nos acompanham entendem que nós estamos aqui tratando. Por exemplo, para um parlamentar da oposição hoje, não sei quem é que está na lista, se é que alguém vai. Não ouvi o nome, pelo menos aí. Mas, por exemplo, onde Tabata Amaral está e Orlando Silva está, eu estou? Não. É óbvio que não. É simples, pô. No mesmo... convidado fui para um evento. Significa que eu topo estar. Eu topo estar ali. Num evento junto com Tabata Amaral e Orlando Silva, tá tudo bem? Não, não está. Então tá, vamos lá. Num evento onde vão esses governadores que estiveram, inclusive, na Paulista domingo com Bolsonaro. Cláudio Castro, Tarcísio, não sei se Caiado estava, mas enfim, não me lembro agora, também nem fui ver, mas percebam a gravidade disso. Aí vem falar do Ciro Nogueira, né, João? O senador Ciro Nogueira. Puta vaselina, bicho. Puta vaselina. Isso aí é desculpa. Sabe, o cara foi chefe de gabinete do ministro-chefe da Casa Civil, do presidente Bolsonaro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha, eu vou falar para você, imprime essa lista aí e esquece dessa turma para 2026, hein? Esquece dessa turma para 2026. Quem se rende a um Gilmar Palusa entrega a defesa, a zaga, faz gol contra. Não, e sabe, pelo amor de Deus, sabe que tem investigação em cima disso.